Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença nesse feriado. Então, aproveitando essa pequena folga, digamos assim, né? Todo mundo em casa e aproveitando a folguinha do feriado, então, para assistir mais um dos nossos webinars aqui do EAD da Univates. Eu gostaria de começar agradecendo aos nossos convidados, a Aline e ao Evandro, que toparam o desafio, então, de vir falar com a gente aqui sobre o Google Classroom, né, que é uma ferramenta muito legal que nós estamos utilizando aqui no Univates, e a gente percebe que tem muitos professores que estão usando aí no Vale do Taquari também essa ferramenta, por ser uma ferramenta gratuita, e vários outros motivos aí que daqui a pouco a Aline e o Evandro vão estar falando com vocês. Seguindo com a ideia de trazer pessoas que atuam na linha de frente da educação, no ensino fundamental e médio, que é onde está batendo forte agora essa demanda, né, por virtualização das aulas, ou aulas programadas, como tem sido chamado. A gente trouxe então a Aline, que ela é professora de língua portuguesa e atua no ensino fundamental e ensino médio. E o Evandro, que é um profissional que apoia alunos com dificuldade de aprendizagem no laboratório de aprendizagem da Univates. E ele auxilia na capacitação dos professores quanto ao uso de tecnologias. Então, gente, boa tarde para vocês. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Maurício. Eu acho que o EAD da Univat sempre à frente, né, e buscando, pensando nas necessidades, né, dos nossos professores e de tantas outras necessidades agora que a gente está vivendo, né, nesse momento especial. Então, muito obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui. Capaz, é um prazer. Obrigado, Maurício, também pelo convite. Prazer estar participando dessa atividade dia de hoje, poder contribuir, compartilhar um pouco a experiência que eu tenho tido na convivência diária com essa ferramenta. Tá bem. Bom, como é que vai funcionar a nossa dinâmica hoje, tá? O Evandro ele vai fazer uma pequena introdução e explicar um pouquinho o que é a plataforma, como ela funciona, um pouquinho da parte técnica de criação de ambiente realmente, e depois disso a gente passa a palavra para a Aline, que ela vai abordar como ela tem utilizado esse ambiente em sala de aula, nas aulas dela virtualizadas. Evandro, tá contigo. Compartilhar aqui então a minha tela para demonstrar alguns slides. Então tá, pessoal, vamos falar um pouco sobre a interação do professor e do aluno por meio do Google Sala de Aula, né, o Google Classroom. Como é que ele pode nos auxiliar para estar desenvolvendo o aprendizado e promovendo então a educação. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o Classroom, entender principalmente o funcionamento da ferramenta, qual a sua proposta geral. Então, o Google Classroom é uma ferramenta de ambiente educacional de funcionamento semelhante a uma rede social. Então, ele tem essa premissa de colaboração, interação e comunicação. Então, a partir disso, os alunos eles têm diversos recursos disponíveis para eles, que eles podem estar se comunicando, interagindo com os colegas, desde o compartilhamento de material até, por exemplo, a realização de tarefas. As principais características do Google Classroom seria, então, a disponibilidade humoral para postagens de conteúdos, integração total com as outras ferramentas do Google, tanto documentos, planilhas, apresentações. Isso significa que, quando o aluno tiver uma tarefa, por exemplo, ele não precisa efetuar o download de uma ferramenta de terceiros para realizar sua atividade. Como ele possui essa integração total entre as ferramentas disponibilizadas pelo Google, ele pode simplesmente criar diretamente no Classroom, por exemplo, um documento de texto, onde ele pode estar entregando seu resumo, sua resenha, sua síntese, por exemplo. Ele também permite uma visualização, né, e criação de arquivos diretamente no ambiente e a possibilidade, então, para o professor de criar avaliações e obter, inclusive, uma correção automática. Tá? De acordo com a personalização que o professor pode fazer, ele consegue criar avaliações que se corrigem de maneira automática. Claro, completamente a supervisão do professor, mas o recurso existe e facilita bastante na hora de correção de um número elevado de avaliações. Então, vamos falar um pouquinho sobre os recursos e como essa organização do Classroom permite um fácil acesso aos conteúdos disponibilizados. Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente nota quando acessa o Classroom é que ele possui aba. São os recursos divididos em abas de maneira organizada. Então, ele tem 4 abas, 3 são visíveis para os alunos e uma exclusiva para o professor. O professor, então, visualiza as 4 abas.
facilitando o acesso dos alunos aos materiais, tarefas e participantes da turma de maneira simples e direta. Então esse é o objetivo. O Classroom ele tem a ideia de facilitar o ensino e facilitar também o acesso aos materiais. Então aqui seria mais ou menos um pequeno exemplo do ambiente do Classroom. Temos as 4 abas. Essas 3 abas, mural, atividades e pessoas, são as que o aluno consegue visualizar. A aba de notas, ela é exclusiva do professor. Depois vai ter um pequeno exemplo. Ela permite uma visualização mais geral do desempenho da turma, cruzando todas as notas e gerando uma certa estatística, como cálculo de média, média por atividade, entre outras opções. Vamos falar mais um pouquinho, então, sobre o mural. O mural do Classroom apresenta avisos, mensagens e as últimas tarefas postadas. Então, aqui eu coloquei uma imagem, como seria a interface para compartilhar alguma coisa com a turma. Ou seja, o aluno, caso ele encontrou algum conteúdo interessante, que, por exemplo, em suas pesquisas, que tem alguma relação com o conteúdo da disciplina, ele pode utilizar o mural para compartilhar. Por exemplo, pode ser um site, pode ser uma videoaula que ele encontrou, alguma notícia interessante, entre outras. Então, o aluno ele tem essa possibilidade de estar compartilhando e mostrando também para os colegas, que podem comentar ou reagir, né, a esse material. Então aqui seria mais um pequeno exemplo de algumas postagens do mural, né? Então aqui, por exemplo, tem um exemplo de um professor colocando atividades, né? Que fica um aviso também no mural para o aluno ter uma fácil visualização e um acesso mais direto àquela atividade. Como chega uma espécie de ordem de chegada, as últimas atividades ficam mais em cima, então fica fácil para o aluno se manter atualizado. E ele lembra bastante o funcionamento de uma rede social convencional. Então ele é a página inicial do Classroom e é um bom ponto de partida para acessar os demais conteúdos disponíveis. Tá? Então temos o mural, seria a página inicial do Classroom, seria o ponto de partida, né, para tanto o professor, até mesmo os alunos, acessarem os demais conteúdos e as demais atividades. A segunda aba que a gente tem, de maneira geral, seria a aba de atividades. Essa seria a aba principal, porque ela que vai conter todas as atividades e os materiais complementares disponibilizados pelo professor. O professor nessa aba poderá corrigir as atividades e o aluno poderá verificar suas atividades e também estudar com material complementar. Então aqui, uma visão geral que temos, né, do ambiente da aba de atividades, temos uma listagem, né, de todas as atividades e também temos a sua separação em tópicos. Então o professor ele pode organizar o material de acordo com o assunto, de acordo com uma aula, como ele preferir. Temos também conexões, né, as conexões com as outras ferramentas Google. Temos conexão com o Google Agenda, isso permite ao aluno ou ao professor criar um vínculo direto com a sua ferramenta Agenda do Google, onde todas as atividades, os prazos também serão exibidos nesse outro ambiente. Temos também acesso à pasta da turma no Drive, onde o aluno terá acesso a todas as suas atividades já feitas e postadas, de maneira vitalícia. Então, todo o conteúdo que ele entregar, que ele realizar, ele vai ter acesso em sua pasta do Google Drive. Depois eu vou falar um pouquinho melhor a respeito desse novo recurso aqui, que seria a criação de uma sala do Meeting, diretamente no Google Classroom, não necessitando, cada vez, por exemplo, que for criar uma videoconferência, ter que criar uma nova. Dessa forma, ele realiza a vinculação também com o Classroom e permite o uso sempre da mesma sala de videoconferências, tornando um link fixo dentro da ferramenta. Então, a visualização do aluno, ele pode verificar a nota, postar seu trabalho, enviar comentários particulares ao professor ou aos seus colegas. Então, isso se dá através dessa tela de atividade do aluno, onde ele consegue visualizar a data de entrega, ele tem uma descrição da atividade, por exemplo, e o título da atividade. Ele pode comentar para toda a turma, ou aqui ficou escondido, mas ele pode enviar um comentário particular para o professor, e também pode, então, adicionar a sua tarefa. Como eu havia comentado, ele não necessita criar propriamente um link ou um arquivo de uma ferramenta de terceiros. Ele pode simplesmente criar um documento do Google e fazer a entrega de sua atividade, de seu trabalho. Podendo ser também apresentação, planilha, desenho, sem nenhum problema. Então ele tem essa integração total que é a grande premissa da ferramenta. A visualização do professor,
é principalmente relacionada à inserção de material e a questão da correção, né, dos materiais, das atividades, e também a organização. Então ele pode também definir datas, criar os tópicos e auxiliar os alunos através dos comentários, aqueles comentários particulares ou os comentários gerais, públicos, que o aluno compartilhou com toda a turma. Então aqui, ao professor criar uma atividade, ele pode definir um arquivo de documento, por exemplo, que seria as ordens das questões, por exemplo. E ele pode fazer uma cópia para cada aluno e corrigir ela individualmente após a finalização. Também é possível criar um arquivo e esse arquivo seja único, ou seja, todos os alunos irão editar o mesmo arquivo, contribuindo em conjunto para a realização da tarefa. Esse seria outro, pode-se dizer, um pilar, né, do Classroom, que seria o trabalho colaborativo, né? Então ele fornece também essa opção para o professor na hora da criação de uma atividade. Demais configurações englobam a turma-alvo que a atividade vai ser direcionada, quais os alunos. Aqui eu não preciso colocar todos os alunos na atividade. Dessa forma eu posso criar pequenos grupos, cada aluno tendo uma atividade diferente, um assunto diferente para a pesquisa. Isso é bastante interessante e bastante utilizado, por exemplo, no uso de seminários, né? Então pode-se dividir a turmas em grupos e os alunos podem fazer atividade de acordo com cada assunto. Temos também a categoria da nota, caso foi feita essa configuração, pontuação, a pontuação total da atividade, data de entrega e o tópico. A questão de rúbricas, ela permite uma categorização da avaliação. Isso é, eu posso definir critérios de avaliação. Eu posso, por exemplo, deixa eu ver, um trabalho de campo que os alunos realizaram. Eu posso avaliar a participação, o empenho do aluno, se ele se esforçou ou não. Então eu posso criar certos critérios, não tão convencionais como apenas uma nota. Então, a partir desses critérios, ele gera automaticamente uma nota de acordo com a pontuação que eu vou definir para cada rúbrica. Então, ele é um outro recurso bastante interessante, até inclusive recente, no Classroom, pois é uma ferramenta que está sendo atualizada frequentemente. A terceira aba, então, seria a aba de pessoas. O objetivo da aba de pessoas, basicamente, é a listagem de todos os participantes e a possibilidade de utilizar o e-mail, o envio de e-mail para os colegas ou para a turma toda. E tem uma integração total, então, com o Gmail do Google, e ao utilizar esse recurso, uma nova aba será aberta com o e-mail pronto para ser enviado. Então, para utilizar o recurso, basta acessar a aba Pessoas, que vamos ter, então, uma listagem de todos os alunos e podemos efetuar o envio do e-mail. Temos também ali ações, onde a gente pode enviar e selecionar mais que um aluno, por exemplo. Posso selecionar este aluno, este aqui, e enviar um e-mail específico para eles. Então, quando eu clicar aqui em enviar e-mail para aluno, ele vai abrir uma nova aba com a ferramenta do Gmail pronto para ser enviado. Então, a última aba seria a aba de notas. A aba de notas é uma aba exclusiva do professor. Então, ela fornece, como eu havia comentado, uma grade de todas as atividades realizadas. Isso facilita a visualização do desempenho geral da turma. Eu consigo identificar como professor as dificuldades que os alunos estão tendo, as principais atividades que os alunos tiveram uma nota mais baixa. Eu consigo também verificar a média por atividade, entre outras opções. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de grade, que eu tenho os exercícios, com sua data de entrega. Alguns não têm data, pois não eram avaliativos. Entrega de exercícios e aqui uma prática específica. Então, aqui eu consigo visualizar, por exemplo, os alunos, todos eles, e eu consigo ver a média da turma para cada uma das atividades. Aqui, por exemplo, como não tinha nota, não apareceu, mas aqui que o exercício valia de 0 a 10 pontos, eu posso ver aqui uma avaliação de cada um dos alunos. Ele me gera uma média e eu consigo avaliar quem entregou e quem não entregou. Aqui também, como não tinha uma avaliação, alguns alunos não entregaram, e o devolvido, ele sinaliza que o professor já corrigiu, mas como não tinha uma nota, ele apenas devolveu o material fornecendo um feedback. Tá? Mesma coisa aqui, foram já as tarefas concluídas, mas aqui, por exemplo, este aluno não entregou a maioria delas. Veja, então temos 3 atividades pendentes, e uma concluída sem nota e uma com nota.
Então, isso possibilita uma visualização geral da turma, podendo, então, tomar uma decisão, né, à medida do ensino, e facilitando, então, a vida do professor com essa visão mais geral de toda a turma. Aí seria mais ou menos essa a função da aba de notas. Para finalizar, então, a apresentação, falar um pouquinho das ferramentas de apoio, ferramentas que auxiliam no uso no cotidiano de estudo, principalmente relacionadas ao Drive, ao Classroom. Essas ferramentas, então, na verdade, seriam configurações que podem ser realizadas para facilitar o uso da ferramenta. Então, esse recurso de integração com o Meet, esse novo recurso, ele foi adicionado recentemente, e agora ele permite gerar um link fixo para a sala de videoconferência da turma. Esse link ele fica de fácil acesso, então sempre que tiver, por exemplo, uma aula virtualizada, o aluno ele vai ter fácil acesso ao link. Então não terá o problema, por exemplo, de ter que sempre gerar um novo link de uma videoconferência, se for utilizar o Meeting, para fornecer para o aluno. O aluno sempre vai ter acesso à mesma videoconferência, ao mesmo link disponibilizado no próprio ambiente do Classroom. Então aqui também foi ressaltado que não é mais necessário vincular com a agenda, né, para gerar então essa videoaula. Ele fica disponível então no menu de configurações, o professor pode ativar a visualização para os alunos e vai gerar esse link então. Esse seria o link de acesso para a videoconferência. Ficará disponível, por exemplo, na aba de atividades, onde o aluno pode verificar suas atividades e também já acessar a videoconferência. Por fim, então, falar um pouquinho sobre a questão das notificações. Quanto mais turmas, às vezes, o aluno estiver inscrito, as notificações elas podem se tornar um incômodo. Por quê? Cada tarefa que o professor, por exemplo, posta, o aluno recebe a notificação, um aviso, né? Então, quanto mais turmas o aluno estiver participando, maior será o fluxo de entrada de mensagens e notificações. O mesmo vale para o professor. Dependendo, às vezes, tem uma notificação que ele gostaria de filtrar, que ele não gostaria, talvez, de receber. Que ele vai verificar essa questão manualmente, ele não precisa receber, então, essa mensagem no e-mail. O ambiente do Classroom, ele permite uma completa configuração referente ao recebimento de mensagens. Então, acessando o menu de configurações, temos diversas opções que podem ser marcadas ou desmarcadas referentes às configurações de notificação. Então, a gente pode não receber nenhuma notificação, caso a gente queira. Só que isso obriga, claro, a gente tem que acessar o ambiente frequentemente para ver se tem alguma novidade. Temos também os comentários, a gente pode desativar a notificação. Comentários que fazem referência, comentários particulares, entre outros. Também questões relacionadas às turmas, opções referentes às tarefas, envios, convites e postagens. Podem também ser personalizadas, sem nenhum problema. E a notificação, então, geral das turmas. Por exemplo, essa turma aqui, eu não estou mais participando. Eu poderia tranquilamente desativá-la, né? Eu não tenho mais interesse nas novidades dessa turma. Então, eu posso acessar o menu de configuração e filtrar esse recebimento de mensagens, o que facilita bastante. Então seria isso, pessoal, um overview mais geral da ferramenta do Classroom, como ela pode auxiliar, né, a sua estrutura, principalmente a estrutura básica, e como ela pode estar auxiliando os professores nas tarefas do dia a dia referentes à educação. Vou convidar agora a minha colega Aline para falar um pouco sobre a experiência dela com a ferramenta. Ok, obrigada, Evandro. Acho que tua apresentação aí foi bem clara, né? Muitas coisas sobre o Classroom eu aprendi, eu não sou uma expert no Classroom, né? As coisas que eu uso são coisas que eu fui aprendendo ao longo, enquanto eu usava, né? E muita coisa também eu sempre peço, eu tenho um amigo do qual eu não me separo nunca, né? Que é o YouTube, então muita coisa que eu aprendi, eu olho, são de vídeos, tutoriais que eu assisti lá, e uma coisa que tu comentaste aqui, que eu nunca vi, pelo menos não me lembro, não me chamou atenção em nenhum desses vídeos que eu vi, né, é a questão da rubrica, né, então, que tu consegue fazer avaliação por critérios, né, então eu gostei, eu me interessei bastante, eu não uso, não conhecia, e eu acho que isso vai me ajudar bastante nas minhas aulas, então eu vou entender melhor isso aí, vou dar uma olhadinha melhor nesse item que eu não conhecia. Valeu, muito obrigada.
Bom, pessoal, então, como o Evandro, né, comentou, eu sou professora, né, o Maurício também comentou, né, eu sou professora de língua portuguesa, e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência com o Google Classroom, né? Quais são as possibilidades que a gente pode desenvolver, né? Quais são as possibilidades que nós temos utilizando essa ferramenta nesse momento doido aí, né, de pandemia, que a gente está sem aula ou a gente está dando aula, né, à distância, que a gente está dando aulas virtuais. Eu nas minhas escolas, né, eu trabalho com aulas virtuais, então a gente tem alguns, não são os períodos integrais, né, eu tenho meia horinha, 2 encontros de meia horinha com as turmas, e a gente utiliza o Classroom e a gente utiliza a videoconferência, como o Evandro comentava há pouco. Okay. Aqui, né, isso aqui eu criei uma sala de aula, né, virtual com o Google Classroom, em que para mostrar para vocês algumas das possibilidades, né? Então vocês estão vendo aqui, né, nesse lado esquerdo, que há algumas tarefas a serem entregues, né? Então tem 3 tarefas a serem entregues amanhã. Claro que isso aqui é fictício, né? Numa sala de aula, como os alunos, eu não faria 3 atividades para serem entregues no mesmo dia, né? Mas é aqui, então, que a gente consegue visualizar as tarefas a serem entregues. Aqui no mural, eu gosto muito do mural, por quê? Porque eu acho que é por meio do mural que nós, professores, conseguimos essa interação, né, com o aluno, né? Aqui eu falo com o aluno como se eu estivesse em sala de aula, né? Eu dou aqueles recados que não fazem parte da aula, que não estavam planejados, né? E que né, alguma coisa que eu vi, alguma coisa, alguma notícia ou alguma charge, alguma coisa que é extra, que não faz parte da minha aula, mas são aqueles comentários que a gente faz na sala de aula. Tenho certeza que os professores que estão me assistindo sabem do que eu estou falando aqui, né? Então, aqui, por exemplo, né, eu postei aqui links, né, plataformas com livros digitais que os alunos podem acessar e ter acesso a obras, né, literárias durante esse período de pandemia. E também depois, né? Algumas dicas de estudos nesse período de isolamento, uma mensagem de boas-vindas, né? E aqui, então, apenas algumas sugestões. Mas eu queria, então, reforçar o uso desse mural, né? Eu acho que ele é super interessante, justamente porque ele aproxima o professor do aluno. Eu conheço outras plataformas também, parecidas com o Classroom, por exemplo, as editoras de livro, né? Algumas editoras de livro também desenvolvem, né? Oferecem algumas plataformas que a gente consegue utilizar agora, né? Consegue utilizar em todos os momentos, né? Mas ele agora está sendo muito utilizado. Mas nenhuma delas tem essa parte aqui do mural que eu gosto muito, justamente porque nos aproxima mais dos alunos. Então, eu acho que é bem legal, muito legal. E é aqui também que o aluno visualiza, sempre que o professor posta alguma atividade, algum material para ele fica disponível aqui. Olha só, a professora Aline, no dia 20 de abril, postou um testezinho. Não fiz ainda, vou ter que ir lá fazer. Né? E sempre que eu posto alguma mensagem aqui, vai para o aluno também por e-mail, né? Então, é interessante. Também tenho aqui, nessa parte aqui, logo abaixo da mensagem, né, logo abaixo da mensagem que eu publiquei, o aluno, às vezes acontece, de o aluno, prof, o link da Amazon não tá com problema, né? Ele tá certinho, o aluno posta para mim recados aqui, né? E vou dar uma olhada, né? Realmente, deu problema, eu copiei o link errado, uma questão assim, né? Então é uma forma é uma conversa que a gente tem aqui com o aluno, né? Que eu gosto muito. Aline, eu acho que é legal, assim, destacar na plataforma, porque ela trabalha com 3 grandes pilares, né, que o Evandro já tinha comentado: a comunicação professor-aluno, né, e aluno-professor, a disponibilização de materiais e a parte de avaliação. E essa parte de comunicação, ela é muito simples dentro do Classroom, porque quando tu acessa nele logo a primeira vez,
tu já tem um campo para tu digitar. Então, assim, tu sabe que se tu colocar ali já está visível para todo mundo. Ele é intuitivo, né? Diferente de outras plataformas que a gente vê, o próprio Moodle que a gente usa aqui dentro da Univates é uma ferramenta super potente, super boa de utilizar, mas exige que o professor tenha um conhecimento técnico da ferramenta muito, muito grande, muito maior do que o do próprio Classroom, né? Então, eu acho que o Classroom ele é muito mais intuitivo do que o próprio Moodle para poder fazer esse tipo de coisa. E a comunicação ela é transparente, tudo que tu coloca ali já fica disponível para os alunos, o que o aluno coloca ali tu já consegue enxergar, então isso é muito legal, né? Ótima, ótima colocação, Maurício, é bem isso, né? Ele é muito intuitivo, muito fácil de lidar, né? Da gente aprender as coisas, é super, muito, muito legal, né? Bom, então, né, essa parte do mural, né? E eu então utilizo muito essa parte do mural e aqui a aba atividades, né? Que é onde eu posto os meus materiais. Eu costumo organizar, né, por semana. Semana 1, semana 2, semana 3. Comecei a fazer assim lá no início da quarentena, lá no início do isolamento, né, por semana. Hoje eu já teria até me organizado por dia. Aula 1, dia tal. Aula 2, dia tal. Mas, né, também, como eu comecei assim, continuei assim, e está sendo legal. Então, os materiais daquela aula eu posto, daquela semana, né, eu posto naquele espaço, nesse tópico, né, aqui o Classroom chama de tópico, e às vezes acontece muito, né, eu tenho 2 encontros por semana, o encontro da segunda tem continuidade na quinta, por exemplo, né, então, na verdade, as aulas, os materiais se complementam. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês, então, aqui algumas possibilidades que eu de uso, que eu usei aqui no Google Sala de Aula. Tá? Então, como eu disse para vocês, eu sou professora de língua portuguesa e as experiências que eu vou compartilhar são da minha área, né? São da minha área. Que vocês, então, quem é professor de matemática, professor de geografia, né, pode usar esse exemplo de atividades na sua área, adaptar para a sua área, ou legal também, né, em cima de uma ideia a gente tem outra, né, em cima de uma sugestão, em cima de uma atividade a gente tem outras ideias, a gente aprimora essas ideias, né, o que é legal também. Tá? Então aqui, né, na primeira semana, né, numa das semanas eu trabalho o conteúdo que nós trabalhamos era concordância nominal, tá? Então aqui, né, eu coloquei uma mensagem para o pessoal, né, nesse arquivo, cada aluno será responsável por elaborar 3 slides. Um de explicação, regra, mais exemplos, outro de exercício e outro com a resolução dos exercícios, tá? Esse trabalho deve ser postado até tal dia, que eu coloco aqui também, né, quando eu programo a atividade, né, eu já coloco o prazo lá. E olha só, então, o que eu fiz aqui, tá? E aqui eu trabalhei em parceria com o Drive, né, a apresentação de slides, né, os slides lá no Drive, a apresentação. Criei um slide e configurei ele o arquivo, né, configurei o arquivo de forma que todo mundo pudesse visualizar. E aí aqui eu criei um slide modelo. Tá? A concordância nominal, ela tem tópicos, né? Tem a regra geral, tem a concordância quando o adjetivo está pós-posto a vários substantivos, a regra específica quando o adjetivo está anteposto a vários substantivos, uma regra específica quando se trata de muito, pouco, bastante, e etc. Né? Tem vários subitens dentro desse conteúdo concordância nominal. Então, cada aluno ficou responsável por uma dessas regras, e ele, como vocês viram lá na explicação, né, cada aluno é responsável por elaborar 3 slides. Um slide com a regra, né, um slide com a regra, então a Maria, que, por exemplo, ficou responsável pela regra geral. Então, ela tem que montar aqui de forma bem colorida, bem clara, a regra e exemplos com sinais, né, com setas, né, fazendo a explicação de fato dessa regra geral. Ela vai ter que criar um exercício em que os colegas vão exercitar a regra geral e a resolução do exercício. Tá? Então, a Maria é responsável por isso. O José já ficou com o segundo item, adjetivo pós-posto a vários substantivos. Então, ele também vai ter que montar a regra, o exercício e a resolução. Tá? Então, por exemplo, os alunos têm que terminar isso até amanhã.
Depois de amanhã, na quinta, né? Na quinta eu vou dar uma olhada para ver se está tudo ok, e eles vão olhar os slides das apresentações dos colegas, vão fazer o exercício e vão ver se o seu exercício está correto, porque tem a resolução aqui, tá? Então, essa é uma proposta que é possível, né, a gente fazer, né, imagino que seja possível fazer com vários conteúdos também, né? Sim. Ô, Aline, deixa eu comentar. Eu acho legal essa tua atividade, porque ela é uma atividade complexa de ser feita à distância, assim, né, com os alunos virtualizados. Numa sala de aula, tu conseguiria organizar isso de uma forma bem tranquila. E eu acho que é bacana essa forma com que tu organizou, porque quando a gente está trabalhando com aulas virtualizadas ou à distância mesmo, a comunicação com o aluno, tu precisa dizer o óbvio para eles, né? Tu precisa explicitar o óbvio. Então, os combinados que são feitos em sala de aula, muitas vezes verbalmente, a gente esquece de colocar no ambiente virtual, né? E eu vejo que tu coloca isso ali, então fica bem claro quem faz o que e como, né? E usar o Meet, né, que é uma ferramenta também de vídeo ali que possibilita a gravação, que o Evandro comentou, e que possibilita que os alunos conversem ao vivo para fazer esses combinados também. Então, dentro do Classroom, ele tem esse leque de ferramentas que nos permite fazer todas essas amarrações que na aula presencial, fisicamente presencial, a gente consegue fazer, né? Isso aí, Eu queria pedir para o pessoal, quem tiver perguntas para ir fazendo, pode ir interagindo ali pelo chat, que eu vou interrompendo e vou fazendo as perguntas tanto para a Aline quanto para o Evandro, pessoal, tá? Fiquem à vontade. É isso mesmo, e compartilhar outras ideias, né? Eu estou aqui compartilhando as minhas ideias, né? O que eu faço, com certeza, nas nossas escolas aí da nossa, né, lá Itaquari e outras escolas fora também, estão sendo desenvolvidas outras ideias maravilhosas, né? Então, isso aqui são só exemplos, né? Para inspirá-los nas aulas, né, dos professores aí. Tá? Então, essa é uma atividade da primeira semana. Então, depois disso, eu disponibilizei exercícios, tá? Aqui, os exercícios, eu até coloquei um arquivo em branco aqui, mas seriam aqueles exercícios de concordância nominal que eu daria em sala de aula para os alunos numa folha, tá? Aqueles exercícios bem básicos de corrigir a frase, né? Exercícios bem simples, tá? E aí, uma das dificuldades, não sei se a palavra certa seria dificuldades, mas uma das questões, quando a gente fala de aulas à distância, aulas virtualizadas, né? Aulas online, é a correção dos exercícios. Então, o que eu vinha fazendo era disponibilizar o gabarito para os alunos, né? Uma semana depois, eu disponibilizava o gabarito e nas videoaulas, né, nas aulas com o Meet, pessoal, quem teve dúvidas? Eu tive dúvida na letra D. Então, vamos conversar sobre a letra D. Tá? Então, era uma correção que, sim, é possível, mas ela, às vezes, era muito mecânica, né? E aí, então, eu pensei nessa forma aqui de correção, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu também peguei um arquivo de texto lá no Drive e compartilhei com todos, né? De forma que todos pudessem visualizar. E coloquei aqui o número da questão, número 1, A, B, C, e quem é responsável por colocar a correção aqui, né? Então, até o dia 14 de abril, todo mundo teria que fazer a correção, já teria que ter feito o exercício, né, a folha dos exercícios que eu disponibilizei, e a Maria tinha que colocar a resposta da 1A, a Joana a resposta da 1B, o José da 1C, o João da 2A e assim por diante. Eles teriam que colocar a resposta aqui, tá? Depois do dia 14 de abril, havia um grupo de colegas que era responsável por conferir se a resposta dos alunos do primeiro grupo, se ela está certa ou não. Né? Então, o Carlos, por exemplo, ficou responsável por ver se a resposta que a Maria deu da questão 1A está correta ou não. A Cristiane ficou responsável por conferir a resposta da Joana. Né? Então, né, se está certa, ok. Né? Se está errada, a letra... né, corrige, né, e menciona aqui o que acha que está errado, explica o que acha que está errado, né, e assim por diante. Aí depois do dia 16 de abril, né, eu como professora vou olhar essas questões aqui, vou dar o meu aval final e aí esse arquivo está disponível para os colegas, né, para conferirem com as suas questões, com as suas respostas em casa.
né? Eu achei que era uma forma mais dinâmica, uma forma de envolver os próprios alunos na correção. Não é só o professor disponibiliza o gabarito e virem-se, né? É uma forma mais dinâmica de envolver os próprios alunos na correção, que eu acho que ficou bem legal. Vou adiante, então. Na semana 2 eu coloquei aqui um exercício que eu usei também em determinada turma, que é com relação à pontuação, né? Meu conteúdo era pontuação e eu queria alguma coisa mais dinâmica para falar de pontuação. Então, eu introduzi o conteúdo pontuação usando isso aqui. Tá? Então, é um exercício que quem é professor de português aqui está nos assistindo, com certeza já ouviu essa frase aqui, né? Esse exemplo aqui, né? É uma frase bem comum e ela não está pontuada, e aqui os alunos, então, têm que pontuar de acordo com o sentido aqui da letra A, aqui tem outro sentido, aqui tem outro sentido, e na letra D tem outro sentido. Então, o que eu pedi? Galera, né? Isso foi numa aula no Meet, utilizando o Meet, uma aula virtual. Galera, olha só, 5 minutos, tá? O número da chamada, do número 1 até o número 5, vai responder a letra A. Cola isso aqui no seu e-mail e manda para mim no e-mail. Do número 6 ao número 10 da chamada, vai fazer a letra B. Vai pensar aqui, vai utilizar copia a frase lá no seu e-mail e me manda. Da letra C, então, número 11 a 15. A letra D, do 16 ao 20. Tá? E assim por diante. Então, é uma forma de os alunos, de tu ter o retorno do aluno momentâneo, na hora, e tu devolver algo para o aluno na hora. Né? Eu penso que isso aproxima o aluno, né, da gente, nesse momento distante. Né? Então, é uma atividade simples que eu utilizei dessa forma, e eu imagino que ela dê também para utilizar pelo formulários, né, no teste. Né? Eu fiz dessa forma. Outra questão aqui que eu gosto muito, que eu já fiz várias vezes, não só aqui quando a gente fala de redação do Enem, em outras formas, tá? É esse exemplo aqui. Então, a redação do Enem, tá? A estrutura da redação do Enem. Então, aqui eu disponibilizei para eles um texto, isso aqui é um texto do Enem, nota 1000 do Enem, de um ano anterior, tá? Os alunos leram o texto, então, e eu pedi, a ideia era que eles identificassem essa estrutura aqui. Como fazer isso? Muito fácil. Pintando, né? Isso é tão difícil de acompanhar na sala de aula, quando a gente está com o aluno na sala de aula, né? O aluno, como identificar, né, esses trechos? Aqui, por meio virtual, é muito fácil, é muito legal, e eu vou usar isso aqui para sempre, não só agora nessa época de distanciamento. Né? Vou continuar usando isso aqui. Então, olha só, deixa eu explicar melhor, tá? Então, na estrutura do Enem, primeiro parágrafo tem que ter a introdução, que é a contextualização mais a tese, tá? Tá amarelinho aqui, talvez vocês não estejam lendo direito, a tese, tá? Então, os alunos têm que achar aqui, pintar de azul, o que é a contextualização, e amarelo, a tese, tá? Primeiro, no segundo parágrafo, argumento 1, argumento 2, e assim por diante. Como eles vão fazer isso? Coloquei aqui, ó. Em um arquivo de texto do Drive, compartilhar o texto abaixo com o e-mail, fazendo as seguintes demarcações. Então, é muito legal. Então, olha só, galera, agora copie isso aqui lá num arquivo de texto do Drive, compartilhando comigo, e eu quero acompanhar vocês fazendo. Né? Então, é muito legal. Aí eu vou recebendo o e-mail do aluno, a Mariazinha compartilhou o arquivo. Já clico e já deixo a aba aberta no meu computador. E assim eu fico com 25 abas no meu computador e vou indo de um a um. Né? E vou olhando, eu volto, esse aqui já terminou, tá pronto, já fecha, já não olho mais. Né? Eu acho isso ótimo, faço sempre, e eu não vou mais abandonar essa estrutura aqui, essa forma aqui, né, de trabalho. Aqui, então, eu estava falando da redação, aqui falando da estrutura, né? Então, aqui eu pedi que eles tinham que escrever um texto com essa temática aqui, né? E eu pedi que eles fizessem a estrutura do texto, só a estrutura. E aí, essa aqui é a parte que o Evandro falou da avaliação, né? Então, eu avaliei o texto de um aluno, aparece assim para mim, já vai abrir. Aqui, né? Esse é o texto de um aluno que eu avaliei, né? Então, eu vou marcar aqui e fazer os comentários aqui, né?
ver concordância, né? E assim por diante. Essa correção virtual, né, também é muito legal e é instantânea. Eu faço avaliação agora, eu coloco uma mensagem aqui para o aluno, muito bem, parabéns pela sua estrutura, né? O texto ficará bem desenvolvido se você seguir essa estrutura, etc. Então, essa é uma forma, né, de dar o feedback para o aluno, né, o que ele tem que melhorar, e às vezes, né, eu posto aqui, às vezes o aluno recebe essa mensagem, e ele posta, mas, prof, eu não entendi o que tu quis dizer com tal comentário. Prof, poderia me explicar melhor tal coisa, por que não ficou bom em determinado ponto, né? E assim, é momentânea, instantânea, na hora que a gente tem esse retorno. E eu gosto muito, né? As correções, né, os textos, eu também já estou bem acostumada e eu não sei se eu quero voltar mais para o papel, né? Eu acho que é super bom. O exercício seguinte, deixa eu voltar aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui, quando eu volto aqui. O exercício seguinte, a atividade seguinte foi o próprio texto, né? Foi eles fazerem o próprio texto. Então, aqui está o texto do meu aluno. E aí eu dou a nota aqui, né? Eu li o texto, fiz os comentários, aqui não tem crase, rever tal estrutura de frase, uso de vírgula, rever, vou fazendo o texto aqui e coloco os comentários aqui, tá? Uma coisa que eu também gosto muito, que quando o aluno escreve o texto em folha, né, quando ele escreve o texto manuscrito, e eu peço, amigo, refaz esse texto. Esse parágrafo aqui, refaz esse parágrafo. O que ele tem que fazer? Reescrever todo o texto. Isso é uma briga, né? É uma briga. Os alunos odeiam. Quando a gente faz a correção por aqui, eu coloco, rever o penúltimo parágrafo, tá? É mais fácil de ele reescrever o texto. Ele só vai mudar aqui e vai postar outro texto para mim, né? E aí eu faço a nova avaliação. E aí aqui eu tenho as duas versões. Se ele postar outro texto para mim, eu tenho a primeira versão e a segunda versão. Porque se ele fizer isso daqui a uma semana, que é o prazo geralmente que a gente dá, né? Eu já não vou lembrar mais o que eu pedi para aquele aluno. Por aqui eu vou. O que eu tinha pedido mesmo? Eu vou ler o texto antigo dele. Eu tinha pedido para ele refazer o penúltimo parágrafo. Vamos ver se ele refez. Aí eu clico no outro arquivo e consigo visualizar, né? Consigo comparar os dois. Né? E aqui é legal também porque a gente consegue dar nota, né? E isso, né? Isso. Uma coisa que eu aprendi, que eu que eu fui aprendendo assim, enquanto o barco ia andando, foi a devolver, né? O aluno só consegue visualizar, é isso, né, meninos, Evandro? O aluno só consegue visualizar os comentários que eu pus para eles aqui se eu devolver o trabalho aqui, né? O botãozinho que fica azul, agora eu já devolvi para ele, né? Mas é isso, né? Isso eu também, assim, coisas que a gente vai aprendendo e que os alunos nos ajudam também, né? Os alunos, prof, eu não recebi. Como não? Tá aqui, eu tô vendo aqui. Deixa eu devolver aqui, vou ver se, agora eu recebi. Aí tá certo. Né? Então, coisas que a gente vai aprendendo e é assim, os alunos entendem também que a gente está usando uma plataforma que a gente também não domina totalmente, né? Então, é super legal nesse sentido. Deixa eu voltar aqui. A última atividade que foi o que o Evandro também comentou, que é o teste, né? Então, eu criei um testezinho, tá? Uma coisa que eu acho legal aqui é a variedade de possibilidades que se tem para criar esse teste nos formulários. Então, aqui eu criei, né? Eu fiz aqui aleatório, eu fiz um testezinho aleatório, só para a gente ver as possibilidades de questão. Essa aqui é uma questão de múltipla escolha, né? Que o aluno vai escolher uma ou outra. Essa aqui já é uma questão que permite mais de uma alternativa. Aqui é uma questão que aparece uma caixinha, né? Que tu vai escolher a alternativa correta entre uma lista, né? E aqui é uma resposta curta, né? O aluno aqui, por exemplo, né? Ele vai ter que reescrever esse período fazendo os ajustes ortográficos que aparecem aqui. E o último é escrever um parágrafo. Então, são 1, 2, 3,
4, 5 possibilidades de questões diferentes que eu consigo fazer. Quando a gente faz uma prova, um teste em sala de aula, a gente também não coloca só questões de múltipla escolha, né? Ou só questões de escrever, a gente varia. Então, isso é uma possibilidade que nós temos aqui no Class também, que é intercalar questões. E não é difícil de fazer, gente, não é difícil de fazer, é super fácil, bem tranquilo mesmo, tá? Bem tranquilo mesmo. Se eu conseguir, eu tenho certeza que vocês que estão assistindo vão conseguir também. Certo? Alguém tem algum comentário, alguma questão para compartilhar? Você tá rindo, Maurício, mas é sério? O pessoal tem comentado aqui, Aline, no chat. A Mara comentou assim, que bacana essa sugestão, Aline. Ela comentou ainda lá daquela primeira atividade que tu mostrou. E a Elaine, agora há pouco, ela colocou assim, excelente. O pessoal está gostando da nossa atividade. Eu acho que perguntas não tem, tá? A Val aqui também colocou muito bom, a qualidade melhorou muito. Eu acho que contextualizando também para algumas outras áreas, né? Pensando assim no uso do Classroom. Eu estava conversando numa outra webinar com uma professora essa semana passada e ela comentou que ela está usando o Classroom com os pais, né? É de uma professora. Não, na verdade eu estava conversando com uma professora que é mãe de um estudante que tem a professora que é de ensino lá, trabalha lá direto os pequenininhos, né, trabalhando com o Classroom com os pais. Então ela disponibiliza dentro do Classroom as atividades de alfabetização dos pequenos e os pais interagem por lá. Então os pais precisam tirar foto das atividades e postar lá no Classroom para ela, vídeos de atividade de educação física, né, eu mesmo tive que fazer com a minha pequena em casa e a gente ali com a nossa professora a gente está mandando via WhatsApp, mas tem gente utilizando o Classroom para isso. Acho que é bem legal essa interação também lá com os pequenininhos que está sendo feita, né? Então existe a possibilidade da gente utilizar a ferramenta não só com os maiores que podem interagir com a tecnologia, mas com os pequenos também, por meio do auxílio dos pais, né? Essa aqui, o Class, é uma ferramenta muito legal, porque eu fico só imaginando o WhatsApp desses professores que recebem tudo, né? E aí eu imagino o horário, né? Eu sei que para mim, que uso aqui, já é o WhatsApp, né? Bombando direto, né? E a minha família fala, o teu celular tá bombando, né? Tem que esquecer um pouco, porque senão a gente não desliga, né? E aqui fica tudo mais direcionado, né? Se um aluno quer me mandar pelo WhatsApp, eu digo, não, manda pelo Class, porque é lá que vai estar tudo juntinho. Se tá aqui, imagina, né? Eu já não sei de quem é aquele aluno, que série que ele tá, onde que eu vou colocar ele depois, né? É bem loucura mesmo. Então aqui fica tudo juntinho, né? Consigo ter tudo próximo, bem tranquilo. Para mim acabou de aparecer. Agora apareceu. Pronto. Então aqui que eu estava mostrando as possibilidades, né? Então eu tenho aqui, essa aqui é de múltipla escolha, né? Que é a mais tradicional que a gente faz. Essa aqui é uma questão que eu posso marcar mais de uma, né? Que eu posso marcar mais de uma alternativa. Aqui é que eu escrevo, desculpa, eu seleciono qual é, entre várias opções eu seleciono qual é a que eu quero, né? Isso aqui é resposta curta, né? Aqui, a proposta que eu fiz aqui é que eles reescrevessem a frase de acordo com a norma culta da língua portuguesa, né? E o parágrafo, né? E escrita de um parágrafo. Então, são 5 possibilidades de envio, né? De questões que eu consigo fazer para os alunos. Né? Isso. Aline, tem um questionamento da Tatiane aqui. Ela perguntou assim: tem sugestões de como usar com os anos iniciais? Né, eu sugiro, né, imagino que eu não trabalho com essa área, mas eu imagino que a melhor forma seja por essa interação com os pais, né, e o Class, a gente consegue, com o Google Class, a gente consegue postar fotos de algum trabalho, dar todas as instruções, né, o professor pode gravar vídeos e postar para os alunos, né, o professor de música pode, né, cantar com os alunos por meio de vídeo. Acho que possibilidades existem muitas, né? Uhum. A Tatiana fez uma pergunta aqui, eu acho que o Evandro pode responder para a gente. Ela perguntou se é possível excluir turmas no Classroom. Sim, podem ser excluídas, mas geralmente o que é feito, né, seria a opção de arquivamento.
da turma. Isso significa o seguinte, que a turma ela seria literalmente colocada na gaveta, né, que ela não teria mais a possibilidade de postar nenhum novo material, porém os materiais já postados ficariam armazenados, né, armazenados todos seguros. Daí a turma no Classroom ela seria encontrada, em vez das turmas atuais, ela seria encontrada na lista de turmas arquivadas. Isso é até um recurso legal ao invés de nós excluirmos, né? Porque ele mantém um histórico e se o estudante quiser voltar e resgatar algum material, ele consegue. Eu acho que é uma boa alternativa. Aqui na Univates a gente não exclui, a gente sempre mantém o registro das turmas. A Ana Paula tem uma pergunta aqui também. Então os alunos só conseguem ler nosso comentário se colocarmos em devolver? Acho que foi tu que comentou, né, Aline? Isso, na avaliação, né, meninos, Evandro me ajuda aí, né, pelo menos, né, na avaliação, eles conseguem ver aquele comentário que eu coloquei no texto, seu texto é muito legal, mas o comentário no texto, né, aqueles que eu faço, a crase, tira aqui, problema de pontuação, reveja essa estrutura, esses comentários nos balõezinhos, né, que aparecem ao lado do texto, eles só são visualizados pelos alunos quando eu devolvo o trabalho para eles, né, naquele botãozinho em cima à direita, devolver. Né? Isso acontece, inclusive, porque o Classroom ele tem essa ideia de o aluno entregou o material, ele está como se fosse uma simulação mesmo de uma entrega de uma folha, né, da avaliação para o professor. O professor está com a posse, então os comentários que o professor adicionar, sugestões, críticas, elogios, só serão recebidos pelo aluno no ato da devolução, né, assim como seria, né, num papel físico, né, ele tem mais ou menos essa mesma ideia. O que é bom, porque às vezes a gente uma turma, sei lá, de 30 alunos, né? Às vezes eu começo uma correção na segunda e termino na sexta. Então, alguns vão receber a correção na segunda, outros na sexta, e isso vai dar problema, né? Sim. Então, é bom corrigir todos, na segunda, outros na terça, quarta, e na sexta devolve todo mundo todo junto, né? Então, é uma vantagem, aí isso é bom também, né? O que não pode é esquecer de devolver, que às vezes já aconteceu também, né? Aí o aluno fica sem visualizar. Mas aí eles nos ajudam. Eles lembram a gente, né? Eles ficam lembrando a gente. Tem um comentário da Daisy aqui, não é uma pergunta propriamente dita. Ela disse assim, diante das explicações já fiquei imaginando diferentes dinâmicas para envolver não somente os pais, mas os alunos das atividades, ter a interação direta com eles, pelo Meet. Isso. O Meet é uma excelente ferramenta para a gente fazer atividade ao vivo e gravação também, né? Ele é uma ferramenta muito simples dentro do Classroom ali. Com 2 ou 3 cliques a gente consegue criar a sala, com mais 1 ou 2 cliques a gente já coloca gravar e isso fica disponível depois. Normalmente não é na hora, né? Ele vem um e-mail para a gente informando quando a gravação ficar disponível e aí isso a gente consegue também disponibilizar para os estudantes. Deixa eu ver o que mais a gente tem de perguntas aqui. Eu vi uma pergunta relacionada à educação física. A Grazi perguntou, tem sugestão para educação física do ensino fundamental? Tu sabe que com a minha pequena, ela está num processo de alfabetização, ainda ela está no 1º ano. O que a professora pediu foi que a gente fizesse atividades com ela em casa, que gravasse e encaminhasse. E aí o que eu fiz em casa? Eu montei um circuito em casa com garrafas PET, com fita crepe, então eu botei em alguns lugares. E aí eu fiz uma atividade com ela e ela repetiu durante 3 vezes. Foi 15 minutos de exercício que ela fez. E no outro dia ela estava toda doída. E a gente ficou até preocupado, pensando assim, meu Deus, o que será que ela tem? Será que tem alguma coisa? E não era, ela estava doída por causa da educação física que a gente fez no dia anterior. Então daqui a pouco, até como dica, poderia ser daqui a pouco o professor gravar um vídeo com o próprio celular, com as orientações de como fazer as atividades físicas em casa nesse período e poder encaminhar tanto pelo Classroom como para os alunos e disponibilizar para os pais. Né? Poderia ser uma das dicas, né? Pensando na atividade física em si, né? Na parte de conteúdo tem todas as outras ferramentas aí que a gente pode trabalhar. Isso, e eu acho até que essa sugestão que o Maurício deu agora, os alunos esperam isso, né? A aula de educação física é tão esperada, né, na escola, então eu acho que os alunos esperam isso também, fazer essas atividades, fazer esses tipos de dinâmica, né, em casa agora, né? Então acho que vai ser bem legal. Tem uma outra pergunta aqui da professora Silvane Isse. Gostaria de saber se é possível definir um momento, horário, de início e finalização da prova, de modo que todos os alunos façam a prova ao mesmo tempo. Acho que sim, né? Evandro, eu vou te deixar comentar.
Sim, é que na verdade o Formulários ele tem ainda uns recursos que estão sendo implementados, né, na ferramenta. Ele tem, quando você cria, por exemplo, uma atividade com o teste, né, que o teste seria então o formulário formatado com as perguntas e as questões, você pode colocar uma data, geralmente a data de início ela é definida quando o professor postar, né, no momento da postagem da atividade. Então o professor pode salvar toda a avaliação, tudo como um rascunho, e na hora da postagem ele coloca, por exemplo, agora eu vou postar. Aí liberou, então, a avaliação, seria a data de início, né, da prova, o horário de início. A questão do horário de finalização, ele funciona mais ou menos da seguinte maneira. Ele avisa se o aluno entregou com o limite excedido. Basicamente isso. Vamos supor, o aluno iniciou a avaliação às 7 horas da noite, por exemplo, que seria a data de início, e o prazo era 10 horas. Só que ele, sei lá, entregou às 10h01, por exemplo, às 10h01. Na entrega dele vai estar explícito, escrito lá que foi entregue com atraso. Então, ele não vai bloquear o aluno. Mas ele permite, então, ele permite o aluno entregar, mas ele mostra que houve atraso. Exatamente. Entendi. Aline, tu quer comentar do Quizzes que a gente vinha comentando antes? Prof. Silvani, eu conheço, tem uma outra ferramenta que a gente utiliza, que é o quizzes.com, tudo com Z, Quizzes, que eu tenho 2 Zs ao final. E ele tem tempo, né? Então tu programas as questões e estipula, o aluno tem 30 segundos para resolver a primeira questão. Tem a outra questão, ele tem 1 minuto. A outra questão é de escrever, ele tem 2 minutos para fazer aquela questão. Então eu gosto muito dessa ferramenta, eu utilizo ela bastante porque ela justamente tem esse tempo determinado, né? Esse tempo determinado, que aí não tem aquela coisa de não dar tempo para o aluno olhar no caderno, ou, né, no caso da universidade, né, pesquisar na internet alguma coisa, ou mandar uma mensagem no WhatsApp para o colega, né? Não dá tempo porque ele tem aqueles 2 minutos que ele tem que se concentrar naquela atividade e fazer dentro daquele tempo, né, que é o quizzes.com. Né? Tem no YouTube, tem alguns tutoriais, né? Tem alguns em espanhol falando sobre isso, em inglês também, é bem legal, adoro. Eu coloquei o link do Quizzes aqui no chat, mas já adiantando para vocês, eu estava combinando antes de iniciar aqui com a Aline, de nós montarmos um tutorial sobre essa ferramenta e disponibilizar para todo o grupo de professores que está aí nos assistindo e acompanhando as nossas webinars. Eu acho que vale fazer um comentário, gente, com relação a essas tecnologias, tá? Nós temos abordado várias ferramentas aqui dentro das webinars do EAD, e um curso que nós temos que fala bastante e que aprofunda o uso dessas tecnologias é a nossa pós-graduação em aprendizagem ativa, né? Aline, eu acho que inclusive tu é professora dela, né? Sim, aham. Eu tenho uma disciplina que está rolando agora que fala sobre ensino híbrido, né? Então a gente tem levado essa discussão com os alunos de como fazer essa virtualização das aulas, e teve uma discussão bem rica na última aula, falando sobre, por exemplo, o uso de videogames em sala de aula, né? Como utilizar alguns jogos, por exemplo, Assassin's Creed, que é um jogo que eles utilizaram para fazer, estão utilizando para reconstruir lá em Notre Dame, a catedral, por conta de uma série de... da forma com que o jogo foi construído, ele renderiza praticamente, fidedignamente, a arquitetura dos espaços. Então, são uma série de provocações que a gente faz lá e de uso das tecnologias em si, né? Ele é bem focado no uso de metodologias e de tecnologias que daqui a pouco valeria a pena, né, para os nossos professores. É um curso muito legal, né? Ele tá iniciando uma turma agora, né? Tá iniciando uma segunda turma agora, por esses dias aí. Então, dei uma olhadinha que vale a pena mesmo. Boa lembrança, Maurício. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não consegui localizar onde fixar no Meet. Pode mostrar de novo? Eu acho que sim, o tutorial, esse material que o Evandro disponibilizou para nós vamos colocar no link e na página das webinars. Aí vocês podem consultar por lá, tá bem? Deixa eu ver o que mais de perguntas nós temos aqui. A Silvane fez um comentário aqui em relação à educação física. Criar espaços para as crianças brincarem e jogarem já é uma questão importante. Jogar com elas, oferecer materiais não estruturados, tecidos, almofadas, caixas é muito bacana. Aline,
Mais alguma consideração? Acho que era isso. Então, quero agradecer, né, mais uma vez por essa oportunidade de compartilhar aqui algumas coisas com vocês, né, e sempre aprender mais, né, sobre, por exemplo, a questão da rubrica, né, e outras coisas mais, né. Então, muito obrigada mais uma vez o convite e a oportunidade. Evandro? Muito obrigado pelo convite, pela presença de todos. Acredito que tenha contribuído bastante para conhecer essas novas ferramentas e como a gente pode se adaptar, né, a esse novo momento que todos estamos passando. Com certeza, eu acho que assim, vale muito a pena esse esforço que a gente está fazendo, porque estamos aqui num feriado, né? Trabalhando e tentando levar informação para o nosso grupo de professores, que é quem está sentindo muita dificuldade na hora de virtualizar as aulas, né? A gente percebe que estão tendo apoio, principalmente da rede pública, a gente percebe que está tendo bastante apoio da rede para poder fazer as aulas programadas, mas a gente percebe que ainda não é só uma mão que vai dar todo esse apoio, né? A gente está tentando também fazer o nosso melhor por aqui e disponibilizar casos reais, né, de professores da rede que estão aí fazendo contribuições também bem interessantes. Se vocês tiverem sugestões de temáticas ou quiserem daqui a pouco participar de uma das nossas webinars trazendo alguma coisa que vocês têm percebido nas escolas que está funcionando legal, façam contato com a gente pelo e-mail nead@univates.br. Eu vou colocar aqui no chat. E aí então fica o canal de comunicação por ali e fiquem à vontade para trocar informações com a gente, que daí eu vou estar disponibilizando aqui tanto os contatos para a Aline quanto para o Evandro, tá? Fiquem à vontade. Mais uma vez, obrigado Aline, obrigado Evandro, e até a próxima, pessoal. Ok, tchau. Até.